A espiritualidade, ela tem direcionado muito os nossos estudos em torno dessa temática. Não que as outras sejam menos interessantes ou menos importantes, mas para que a gente cada vez mais vá se atentando ao que tanto eles vêm mostrando em relação a inteligências e vidas e formas de consciência, né, além do nosso planeta Terra, além, inclusive, da própria espiritualidade, né, que a gente tem se aproximado, tem percebido, tem estudado ao longo do tempo, mas também a existência desses seres que estão no modo de pensar tão além, muito embora estejam também bastante próximos. Então, vai depender da nossa perspectiva. E, retornando agora do almoço, né? Todo mundo já devidamente preparado, ninguém sentindo sono, todo mundo bem alegre, confiante, contente, feliz, né? Vamos falar sobre esse tema que é de Atlântida, a nova Terra, né? Essa nova era que a gente vem pesquisando, vem estudando aos poucos, ao longo do tempo. O nosso enfoque aqui não será resumir a história de Atlântida, até porque nós não temos a competência, o preparo ou conhecimento suficiente para isso. Existem muitos escritos, né? Muitas afirmações por aí, mas o nosso intuito é simplesmente mostrar um pouco da jornada do espírito humano, desde épocas imemoriais, talvez perdidas na história contada no nosso planeta, até esse momento em que nós culminamos nessa transição, mais uma transição por qual nosso planeta passa, e qual será a destinação de todas essas peregrinações individuais e coletivas para a nova Terra. De forma alguma, queremos aqui esgotar o assunto ou esgotar o tema, traçando apenas alguns roteiros para que a gente possa fazer nossas pesquisas à parte, né? Nosso intuito não é trazer tudo, todas as informações, apenas aguçar um pouco a própria curiosidade que nós possamos ter em torno do assunto, certo? Então, vamos abordar um pouco sobre a Atlântida, vamos falar o que interessa e vamos concatenar com essa nova passagem do planeta Terra ao final, tá bom? Então, aqui, por que se fala tanto em Atlântida, né? O que é isso? Qual é a origem do nome, o histórico? E nós podemos ver que ele surge, uma das primeiras formas de debate e bastante em evidência através da filosofia do grego Platão. Então, Platão, ele conta lá em 2 diálogos, em Timeu e Crítias, escritos quase 400 anos antes de Cristo, né, acerca dessa civilização Atlântida, que teria sido contada e descrita a um parente seu distante, Solon, que é também famoso, e a gente estuda nos livros de história, um ateniense que teria se encaminhado ao Egito e lá, em contato com um sacerdote de um determinado templo Neith, não sei qual seria a pronúncia, né? Esse sacerdote egípcio teria contado para ele uma história de uma civilização perdida há muito tempo, que no caso seria a civilização narrada por Platão. Então, Platão, além de outra dessas informações original, ele traça que essa Atlântida teria existido há mais ou menos 9.000 anos antes de sua época, ou seja, há mais de 11.000 anos de hoje, né? Ficava além do Estreito de Gibraltar, ou seja, fora do Mediterrâneo, no próprio Oceano Atlântico, ali ao oeste, né, da Europa. Seria um lugar idílico, né? Algo bem idealizado, dotado de uma grande riqueza, recursos naturais, formas complexas de administração social,
vários tipos humanos habitando aqueles ambientes atlântico, né? Ou Atlântico, né? Melhor dizendo. E entre as informações prestadas por ele, ele dá uma descriçãozinha que tem imagens bem interessantes, como seria a sede central do governo atlântico, vamos dizer assim. Não é como representa Hollywood ou a Disney, aquela civilização submersa, né? Dos tritões e das sereias, muito embora seja bastante legal, interessante, bonito de se ver, mas aqui era uma civilização que não era submersa, tá? Ela era uma civilização terrestre, como essa que nós conhecemos em forma atualmente. Contudo, eles teriam passagens subterrâneas escavadas, especialmente do governo central, do Palácio Central, em relação às outras camadas administrativas. Camadas essas que eram separadas umas às outras em anéis de água. Então, qualquer influência, talvez, com alguma paisagem artificial lá no Oriente Médio, não seria mera coincidência, né? Mas uma inspiração, talvez, nessa informação atlântica que já vem resistindo o tempo aí. E até hoje, mais de 2.000 anos das informações trazidas por Platão, gera muito burburinho, muita curiosidade, muita, talvez, fé e muita crença também em torno de uma civilização perdida, né? Então, muita arqueologia já foi buscada, já foi produzida, como a gente verá um pouco adiante, em torno desse assunto, dessas civilizações. Nós temos outras também, que não é o nosso intuito, como, por exemplo, a Lemúria, né? Se fala também nas terras de Mu, Gondwana também, tantas outras, talvez umas com nomes diferentes, indicando mesmas civilizações, mas nós temos aqui a origem do mito atlântico. O mito, numa primeira descrição, a descrição filosófica, e depois nós abordaremos o porquê de traçarmos com essa nomenclatura, né? Essa é a origem. Isso é o que causou a curiosidade nos seres humanos nos séculos posteriores, certo? Só que nós nos deparamos hoje, diante da pesquisa de uma civilização perdida, no caso em especial a Atlântida, com alguns problemas, alguns percalços. Como é que nós podemos compreender, de um ponto de vista além matéria, para um ponto de vista espiritual? Quais seriam esses problemas, né? Então, nós temos muitas descrições extraordinárias, às vezes fantasiosas, como a gente falou. Uma dessas fantasias seria uma civilização submersa, né? Propostas por sereias e tritões, entre outras criaturas. Nós não estamos dizendo aqui que não exista, mas não seria a civilização Atlante como narrada por Platão. São outras coisas diferentes. Nós temos também a diversidade de relatos e localizações de resquícios da Atlântida. Então, aqui são algumas dos locais onde se especularam e se especulam até hoje que seriam resquícios de Atlântida. Então, nós temos as ilhas lá de Açores, ali Madeira, né, nos arquipélagos, nas Ilhas Canárias, Cabo Verde, todas localizadas ali pelo Atlântico, né? Então, nós temos tantas outras, também resquícios que estariam na Irlanda, Inglaterra, Finlândia, tantos outros nomes que não nos cabe a leitura aqui agora, mas vocês podem ver que entre algumas indicações localizadas no Oceano Atlântico, nós temos outras também que divergeria já da própria origem do mito platônico, né? Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, localizações como a Polinésia Francesa, a própria região onde hoje é Israel, e Índia, por exemplo, e Sri Lanka, já estariam em outro ambiente completamente
diverso de onde estaria originalmente no mito Atlântico de Platão, a Atlântida, né? Então, a gente se depara com alguns desses percalços. Para resolver esse tipo de problema, a gente precisou de uma determinada aplicação em torno de alguns traços metodológicos. E seria, no caso, o que a gente utilizou, né? Não criamos nada novo, mas fomos atrás da literatura kardeciana para justamente compreender um tipo de método para que, nas nossas pesquisas, nós nos debruçássemos com fatores e singularidades que pudessem o quê? Através de um sistema de comparação, talvez experimental e um pouco engenhoso, a gente saber o que é que a gente pode levar adiante em torno de fator de conhecimento, em torno de produção cultural e conteúdo realmente que possa ser absorvível e algo que não que a gente vá descartar por ser uma fantasia ou algo inexistente, mas que simplesmente não interessaria as nossas pesquisas no momento diante de uma não confirmação. E nós fazemos isso através do método do controle universal do ensinamento dos espíritos. E esse controle está sintetizado, entre outras coisas, que Kardec aborda tanto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto na Revista Espírita de 1864, no mês de abril, que ele fala que uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, que é a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente. Essa palavra é fundamental, né? Revelações espontâneas, servindo-se de grande número de médiuns estranhos e uns aos outros e em vários lugares. Nós temos 3 fatores aqui, né? Revelações espirituais espontâneas, médiuns diferentes e ambientes diferentes. Então, uma pesquisa, por exemplo, de um médium que faz inquisições a vários espíritos diferentes, não entraria nesse método, porque nós temos a interferência do fator anímico do médium na comunicação com os espíritos. E, além disso, nós não conhecemos, não penetramos a profundidade daquele médium, não sabemos se ele passa por algum processo fantasioso, né? Algum processo de fascinação, ou outros tantos, né? De excesso de confiança na sua própria intuição, e tantos outros fenômenos que poderiam não corroborar com a realidade das respostas ou da própria formulação das perguntas que ele fez à pleiade de espíritos, que assim ele teve acesso, né? E a experiência mostra que isso é algo bem complicado. Além disso, nós nos deparamos que essas revelações, elas muitas vezes, elas são espontâneas, e os fatos de os médiuns serem estranhos, ou seja, médiuns de uma mesma casa espírita, já também não entraria tanto nesse critério de pesquisa, já é algo ainda mais, um pouco mais restrito, né? Então, médiuns que estão em ambientes diversos, sujeitos ao quê? A egrégoras ou psicosferas um pouco diferentes, mas que, no fundo, quando eles compartilham informações semelhantes, muitas vezes, intuitivamente, a gente tem o quê? Nós temos uma mesma fonte em diálogo com egrégoras diferentes. Então, médiuns situados, por exemplo, no sul do Brasil e no Nordeste, no Norte, que falem coisas idênticas, parecidas, bastante semelhantes, são fontes bem importantes diante desse tipo de método, do controle universal do ensino dos espíritos, como nós abordamos, e foi isso que a gente procurou fazer, claro, sem tanto clamor, sem tanto emocional o sentimento, né? Nós nos debruçamos e fomos em busca. Uma questão muito importante também é essa frase final aqui do slide. Revelações feitas com palavras veladas. Porque se a gente for pesquisar, por exemplo, sobre a Lemúria, não é procurando livros específicos, muitas vezes, sobre a Lemúria, né? O que é que eu vou achar? Mas informações são veladas, informações veladas, elas são inseridas em diversas obras diferentes
de forma meio que en passant, ou seja, o espírito coloca lá e fica para a gente investigar o que era aquilo. Eu lembrei de uma situação bem interessante, há alguns anos, lá no Águas de Aruanda, num trabalho de desobsessão, né, que a gente teve lá, Pai Damião, ele se manifestou, né, através da mediunidade de Tiago, e ele começou a falar em véu de Maia. Aí eu olhava para Fábio, o Fábio olhava com aquela cara assombrada, o que é isso? O que é que ele está falando? O que é esse véu de Maia, que ninguém sabia o que era? Hoje, né, depois que a gente teve contato com as informações trazidas por Pai Damião, que iniciou o que de forma velada, a gente estava num trabalho de desobsessão, que não tinha, para a gente, né, superficialmente, contato com esse tipo de informação que vem ali, por exemplo, do hinduísmo, nesse caso, né? Então, aquele foi bem interessante, porque já foi alargando as nossas pesquisas e mostrando um exemplo prático do que seriam essas informações veladas, que nós podemos encontrar na lida, na nossa experiência com o trabalho espiritual. Então, muitas vezes nós questionamos a espiritualidade sobre determinado tema e a resposta dele envolve outros conhecimentos além daquilo que a gente estava em busca. E daquela espécie de conhecimento, né, que ele trouxe ali de forma velada, a gente pode utilizar nas nossas pesquisas, concatenando com outras informações. Então, nós fomos buscar a Atlântida ali em Blavatsky, na Teosofia, né? Depois dos diálogos Atlânticos, lá com Platão, teve algumas pesquisas esparsas ao longo do tempo, né? Muita coisa criada não a partir de tantas investigações mais profundas, até pela limitação científica encontrada durante esse tempo. E Blavatsky chegou no século XIX, e lá em Isis Sem Véu e na Doutrina Secreta, e também de forma um pouco mais citada no glossário teosófico, nós encontramos algumas informações que nós sintetizamos aqui, certo? Sem querer também dizer que são todas as informações que ela passou aqui, mas nós só estamos trazendo aquilo que está tocando com outras informações trazidas de outras fontes. Então, nós temos a informação material, física, através de Platão. Agora nós temos a informação espiritual. E ela diz que a Atlântida ficou esquecida por muitos anos, né? A tecnologia que havia em Atlântida, ela se relacionava com máquinas voadoras, tinham gigantes, seres gigantes, poderes sobrenaturais das pessoas que habitavam aquela região, e uma tecnologia que parecia ser mais avançada da que nós temos conhecimento atualmente. Mas, além disso, essa sociedade atlântica, ela parecia existir em um nível além do nível físico, no nível também espiritual. E os mestres se dividiam praticamente em dois tipos, né, para Blavatsky, que seriam os instruídos pelos filhos de Deus e os que habitavam a Atlântida perdida, numa alusão aos filhos de Deus, aqueles que trabalhavam com regiões ou aspectos dimensionais diferentes daqueles que estavam supostamente na Atlântida perdida, que a gente pode fazer um traço com o que Emmanuel vai falar lá na frente. E ela denominou a raça atlântica como a quarta raça de homens, que é um ponto que vai tocar também em informações trazidas por Emmanuel, através de Chico Xavier. Após tornar-se uma raça atlântica, tornou-se uma nação de mágicos cruéis e a guerra foi declarada. Então, confirmando também a questão da submersão, né? Através de fatores espirituais, fatores energéticos provocados pela humanidade que habitava aquela região atlântica. Então, nós temos sua ascensão, seu período de, como diria Paranhos, né?
chocam, colitem e ficam de forma truncada uns com os outros. Aqui nós temos também, através do médium Edgar Cayce, lá nos Estados Unidos, em que ele falava que a Atlântida é uma civilização altamente evoluída. Então, já temos informações que estão indo com o dito por Blavatsky. E possuía navios, aeronaves, e eram alimentados por um misterioso cristal de energia. Tanto essas naves quanto o próprio território fixado em si possuíam trabalhos com cristais de energia, né? E além disso, Edgar Cayce, que era o profeta sonâmbulo, né, o profeta que dormia, ele teria previsto que parte da Atlântida seria descoberta em 1968 ou 1969, na região de Mimimi, ali nas Bahamas, no Caribe. E realmente, por esse período, alguns arqueólogos encontraram alguns vestígios que não sabem explicar. Claro que é dito muito que esses vestígios são formações geológicas normais que assumiram essas conformações por questões de erosão que aconteceu naquela região, afastando a tese Atlântida do ponto de vista desses pesquisadores, logicamente. Mas o interessante é que o Edgar Cayce teria previsto essa parte aparecendo, sendo revelada, descoberta por arqueólogos, e esses próprios investigadores assumem que realmente é uma formação geológica estranha, porém, logicamente, a ciência, através do método científico, né, ela não pode simplesmente intuir com base nessas outras informações. Então, continua o mistério do ponto de vista físico, estritamente material. Do ponto de vista espiritual, nós temos alguma espécie de concatenação. E em Ramatiz, nós vimos algumas informações interessantes também. Aqui no livro Mensagem tem um capítulo chamado O Valor da Profecia, né? Conexão de profecias também vai encontrar essas informações passadas por Ramatiz. E ele fala sobre um ser misterioso que teria habitado em Atlântida, chamado Antúlio. E esse Antúlio era um grande mestre, um grande sacerdote daquele tempo, ao que ele chama de que seria o primeiro depositário da revelação do cosmos, precedendo, logicamente, Moisés, que veio muito tempo antes dele, né? O Antúlio veio muito tempo antes. Então, era um filósofo chamado de vidente das portas do céu, um prestimoso instrutor atlante. E falando mais sobre Antúlio, ele dizia que teria deixado um tratado de cosmogênese, falando sobre a gênese, o início da formação, tanto do planeta Terra, quanto das estrelas do sistema solar, quanto a descrição de arcanjos e devas. Pela própria nomenclatura, a gente já vê paralelos com o hinduísmo, não é? Na formação dos devas e outros fatores espirituais, culturais também, trazidos lá pelos Vedas. Pregava a ideia unitária de Deus, então já teríamos instituído um monoteísmo, né, como fonte eterna de luz e amor, e previu a submersão de Atlântida, e passou pela Terra há mais de 27 mil anos. Essa é outra questão problemática que nós nos envolvemos. Geralmente, nas pesquisas, a gente não se atém a datas, né? Os períodos relatados pelos espíritos ou pelas obras que existem, elas não convergem muito quando nós nos debruçamos em torno de datas. Alguns falam em milhões de anos, outros falam em 1 milhão, 30 milhões, 100 milhões, às vezes 400 milhões. Nós não temos tanta certeza, até mesmo indo em busca de informações diferentes na espiritualidade. Contudo, aqui, não em Blavatsky, ela diverge um pouco nas questões relativas ao tempo, mas nós temos aquele primeiro período fixado lá em Platão, né? 11 mil anos do tempo de hoje.
Aqui nós temos 27 mil anos atrás, mas ele não está falando das últimas submersões, ele está falando da submersão em si, né? A gente vai ver que existem algumas diferenças, e Emmanuel vai vir falar também. Então, ficou um pouco... fugiu o padrão aqui, né? Mas essa é uma entrevista bem interessante, concedida por Chico Xavier a 2 entrevistadores da LBV. Em 1954 aconteceu essa entrevista, que só foi publicada em 1956, quase 2 anos depois de que a entrevista foi concedida. Nós fixamos ali Antúlio, né? Antúlio é bem interessante observar, porque depois daquela mensagem, o valor das profecias, fornecida por Ramatiz, foi o que instigou aqueles entrevistadores da LBV a irem atrás de Chico Xavier, né? Que era multi-questionado de diversas formas por várias pessoas que queriam os oráculos abertos, né? Então, essas pessoas vão perguntar sobre as informações que Ramatiz tinha passado, porque, entre outras coisas, entre Atlântida, entre Antúlio, ele também tinha falado de questões como o astro intruso, né, ou o astro higienizador, que não cabe à nossa preleção aqui na tarde de hoje, mas que causou muito burburinho naquela época, né, talvez até hoje. Então, Chico Xavier responde, dizendo que estava respondendo conforme Emmanuel estava direcionando naquele momento, né, e auxiliando, que as últimas ilhas que guardavam os remanescentes da civilização atlântida submergiram mais ou menos 9 a 10 mil anos antes da Grécia. Além disso, a Terra, em sua condição física, possui grandes períodos de atividade e repouso. Aqui nós chegamos na questão das datas. Então, Emmanuel traz ali a questão das leis de ciclos. Então, nós temos os ciclos de repouso e ciclos de atividade do planeta Terra. A cada ciclo desse representa 260 mil anos. Dos 260 mil anos do ciclo de atividades, os primeiros 64 mil anos, como tem aqui, os primeiros 64 mil anos, nós temos a reorganização dos pródromos da vida organizada. Os pródromos é o quê? É a contração interuterina, né? Então, a Terra vai gestar, e ela vai gestar as formas de vida organizadas que iriam experienciar esse novo ciclo, esse novo período formado agora, a ser formado, né? Após essa gestação. Após isso, vieram 2 raças primitivas. Essas 2 raças, no período mais ou menos de 28 mil anos, cada uma. Depois tivemos a raça lemuriana, mais 28 mil anos. Depois, 28 mil anos da raça atlântica. Veio após a lemuriana, em regiões diferentes. Em seguida, ele fala, nos encontramos no fim do ciclo ariano, que veio logo após a Atlântida, né? E desse ciclo nós temos a raça, nesses ciclos, né, nós temos a formação da raça adâmica também, que é mais generalizada pelo que a gente é informado pela própria espiritualidade, né? Então nós estamos vendo aqui a questão dos ciclos trazidas por Emmanuel através de Chico Xavier como um ponto bem importante, porque ele confirma a Atlântida, assim como os outros autores tinham trazido, e confirma, inclusive, sobre Antúlio. Nesses questionamentos, ele diz que Antúlio, porque existia uma divergência, muitos achavam que Antúlio era uma encarnação pregressa do próprio Jesus, e ele diz que não. Antúlio é um espírito de grande elevação, um dos prepostos direto do próprio Cristo aqui no planeta Terra. Ele confirma, e quem tiver tempo de sobra, tem um livro muito interessante que aborda não a vida de Antúlio, mas a história do espírito Íris. Íris, que foi uma espécie de sacerdotisa atlântica, que foi usada por outros mestres atlantes para, vamos dizer assim, fazer com que Antúlio caísse do ponto de vista moral ou até mesmo condenado pelos outros socialmente, né? Então, Antúlio, assim como nós conhecemos hoje, já provocava
esse dissenso entre aqueles que queriam abusar da materialidade e aqueles que queriam vivenciar a própria espiritualidade aqui no planeta Terra. Então tem um livro muito bom chamado Perdoa-te. Perdoa-te conta a história do espírito Iris. Desde a civilização atlântica, que foram as que mais marcaram ela, até as suas últimas encarnações, que muitos dizem ter sido a Santa Teresa d'Ávila, né? Católica. Então, com um grande potencial mediúnico ali, que é abordado na obra, inclusive. É um livro bem interessante e muito bonito, né? Da escritora Amália Domingues Solé, espanhola, no caso. Ela narra a situação, o livro, mais de 700 páginas, mas muito interessante e um livro bem exemplificativo da trajetória do espírito humano aqui no planeta Terra. Só que Chico Xavier chama a atenção para dois fatores muito importantes, que a gente não se atenha a questões de intelectualismo diante de informações e revelações espirituais, mas que a gente consiga sempre focar no objetivo do espírito humano aqui no planeta Terra, que seria o quê? Estudar sob o ponto de vista moral, a questão da autotransformação, que ele sempre batia na tecla. Por isso que no livro A Caminho da Luz, toda a narrativa de Emmanuel se dá em torno justamente de um aprimoramento, um burilamento moral do ser humano aqui no planeta Terra. Então ele vem confirmar novamente as civilizações Atlante, a Lemuriana, vem falar onde elas eram localizadas, né? Ele menciona também, a despeito de muitos espíritas hoje se depararem com a informação de Emmanuel ali na mensagem, na entrevista que ele fez à LBV, como dizendo que Atlântida e Lemúria seriam civilizações primitivas, o que ele não diz isso. Ele disse que vieram duas civilizações antes que eram bastante primitivas e se perderam dos registros humanos diante de tanto seu primitivismo, que é uma informação que casa, inclusive, com o que Blavatsky dizia. Ela fala em duas raças que vieram antes, raça depois, a terceira, a lemuriana, a Atlante, nós estamos vivendo na quinta, e ela ainda diz que viria mais duas, que formam mais um ciclo de... Estou somando aqui, 28 mais 28 dá mais quase 60 mil anos, né? Não vou gastar meus neurônios agora. Nesse período, ou seja, ainda temos a formação de mais duas raças posteriores ao fim do nosso período, esse período que nós estamos vivendo agora. Ou seja, as submersões Atlânticas aconteceram há muito tempo, não foi apenas há 11 mil anos, foi há 27 mil anos, foi há 24, foram várias submersões, até as últimas, aos últimos registros ligados a ela, que foi que se deu ali quando Platão falou, mas aproximadamente 11 mil anos do tempo de hoje. Aqui, novamente, Emmanuel vem confirmar os traços do Atlante que ficaram como resquício entre os Incas e os Astecas. Um ponto importante, né, que existe uma crença de que as religiões são desdobramentos de uma grande revelação que ocorreu no passado. E Emmanuel, ele não nega essa informação, pelo contrário, ele diz que todos os livros de tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. E isso quando ele estava falando da Atlântida. Nós temos períodos de grande desenvolvimento e desabrochamento espiritual na Lemúria. Nós temos períodos que nós temos uma espiritualidade mais estável e nós temos o desenvolvimento da intelectualidade humana na Atlântida, que com a encarnação de diversos outros sistemas de degradados, espíritos degradados, que vieram para tanto contribuir com outros povos, quanto para passar por um processo de autotransformação moral, também, afinal, eles vieram exilados, acabaram fazendo com que a queda daquele sistema que era vivenciado na Atlântida, ela fosse culminando. Então, por exemplo, no exemplo de Emmanuel, quando os capelinos chegaram no planeta Terra, eles chegaram na região da Ásia, mas eles
se esparramaram pela terra, passaram pelo Egito, foram para a civilização atlântida, foram também para a Lemúria. Ou seja, os capelitos não vieram de uma vez só, foram bolsões de espíritos que vieram em tempos diferentes ao longo do tempo da trajetória humana. Tem um livro muito interessante, outro livro bastante exemplificativo para a gente ver como se dá isso, que é o livro Exilados por Amor, do espírito Lúcius. E lá ele conta a trajetória, se eu não me engano, de Bernardo, né? Falando sobre a sua vinda, como ele chegou, passou pela Atlântida, né? Trabalhou em modificações de DNA, tanto lá no sistema de Capela, onde ele vivenciava, quando ele veio para o planeta Terra, numa condição espiritual tão derrocada, que praticamente veio grudado com outro espírito, que ele se debatia muito e que vivenciava estados de ódio mútuo entre um e outro. Então, Exilados por Amor é um livro bastante interessante, romanceado, muito bom de se analisar essas situações. Aqui nós trazemos esse excerto, a questão 166 do Livro dos Espíritos, só para demonstrar que a preocupação dos espíritos com os seres humanos aqui no planeta Terra, em relação à reencarnação, ela se dá por quê? Porque a finalidade da reencarnação é a expiação. A expiação, eles são diretos. A finalidade da reencarnação é a expiação. Nós não nascemos no planeta Terra, e o planeta Terra não é o nosso destino final. Aqui é um ponto expiatório, né? E não quer dizer que seja sofrimento, quer dizer que seja o sentimento, né? É o despertar do nosso autoconhecimento. É vivenciarmos as nossas trajetórias e itinerários de dor, de tristeza, de alegria, de confusão, de extravagar, né? Todos aqueles sentimentos que nós vivenciamos, potencializados, acentuados ou não, no dia a dia, são os nossos fatores expiatórios. Então, nós podemos abordar diversos sistemas, falarmos que diversos integrantes de Sírios, de Órion, influenciaram ali na vivência de Atlântida, né? Mas o que interessa na finalidade reencarnatória do planeta Terra é o fator expiatório. É esse fator de estudo da moralidade humana que Chico Xavier e Emmanuel vinham chamando a atenção. Cuidado, vocês vão ver muitas informações, muitas coisas diferentes, bastante interessantes, mas cuidado para não se perder no que esteja estudando, né? E se atenham sempre ao fator de transformação moral da humanidade. E aqui nós trazemos uma fala de Pai Damião, que ele dizia que a Atlântida não está na Terra. E eu fiquei bastante tempo sem compreender, sem entender o que ele queria dizer, né? Até quando eu fiz uma pergunta mais diretamente. Mas nós encontramos também informações lá na obra de Paranhos, dizendo, confirmando, né, meio que se assemelhando ao que nós colocamos sobre o crivo do controle universal do ensino dos espíritos, que a Atlântida não está na Terra. Existiam portais interdimensionais que ligavam a povoação humana daquele período com aqueles povoados, né, as regiões atlantes, que ficavam em uma região dimensional, em um aspecto dimensional diferente da humanidade que estava se formando. Eles tinham acesso, eles saíam e eles voltavam, os atlantes. E aí Pai Damião confirma, né, que a Atlântida não está na Terra. A Atlântida é parte de um projeto interdimensional. Por isso que nós vemos relatos tão extravagantes de viagens, de conexão com outros mundos, né? De intercâmbios espirituais com seres estelares, de forma consciente através deles, porque eles não estavam somente, eles possuíam, logicamente, a base material, que foi o que serviu de apoio para a fixação do cenário terrestre, né, humano, mas eles tiveram também o aprimoramento espiritual através de faixas dimensionais superiores, vamos dizer assim. E aqui, só para finalizar, nós trazemos isso porque falamos
da jornada do espírito humano de Atlântida, a nova terra, e a gente não podia deixar de falar em jornada humana e nova terra, sem falar da bem-aventurança trazida por Jesus, lá em Mateus 5, versículo 5, né? Em que ele diz, lá entre os sermões da bem-aventurança, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando ele falou isso, ele estava citando o Salmo 37, e que esse Salmo, além de falar que os mansos herdarão a terra, ele fala quem são esses mansos. Quem são esses mansos? Aqueles que não se deixam levar pela ira e o furor, aquele que não se enfada, que não pratica o mal, e ele não reage ao mal, ele supera o mal, ele é consciente em torno do mal, ele não vai reproduzir. Então, aquele que age com humildade e real desinteresse é quem está no caminho da prática da autotransformação moral, trazidas por Emmanuel e Chico Xavier, confirmadas por tantos outros autores como a gente trouxe, e a falta disso, ou seja, o excesso de orgulho e de vaidade, que é um ponto bastante defendido nos aspectos antimaterialistas pela espiritualidade, foi o que provocou a derrocada daquela civilização e o que muitas vezes nós tropeçamos até hoje. Então, a jornada humana aqui no planeta não é uma jornada apenas de acúmulo de informação, é uma jornada de autoconhecimento de suas emoções, de seus sentimentos, de sermos realmente mansos para herdar a terra. E desejo a todos uma boa tarde e agradeço, muita gratidão e muito obrigado, que nós possamos aprender agora com Ana Cristina.